Gravando já. Tá? Já tá gravando. Tá Já, sendo ah, gravado. beleza. Escolha uma conta. Seleciona. Gente, eu não vou conseguir fazer a transmissão pelo YouTube. Tentei, mas eu não vou conseguir. Vamos começar então, Léo? Vamos começar, Léo? Leonardo? Você tá sem microfone, Léo. Tá sem voz. Não tô te ouvindo. O Léo tá falando, mas a gente não tá ouvindo. Uhum, sim. Bom, eu acho que a gente pode. A gente vai começar. Enquanto isso, eu estou falando com o Léo aqui no privado, pedindo para ele ligar o microfone. Espera, você vai se arrumar hoje para o casamento. Você tem vestido? Não tive tempo, né, você, amiga? Vai ser tudo muito simples. Não tem, não pode caprichar. Esquecer. Bom, eu vou dar uns recados aqui, tá? Primeiro, gente, tem alguém que está com o microfone e eu não estou. Ah, desliguei. Tá, ok. Olha só, eu estou sendo obrigado a desligar alguns microfones que estão ligados, tá? Bom, primeira coisa, boa tarde a todos. Segunda coisa, sigam as nossas redes sociais, Instagram, afinca, underline, tracinho, né, oficial, Facebook, afinca, e adicione o WhatsApp da afinca para receber as atualizações. O número do WhatsApp da afinca é 21 96969 2224. Então, adicionem para poder receber as atualizações via WhatsApp, tá? Não é para bater papo, não é para bom dia, não é para nada disso, é só para receber as atualizações. Então, voltando, vou falar novamente sobre as nossas regrinhas para. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Rodney, estou ouvindo. Ok. Então, vamos lá. Regrinhas. O governo federal, o MGI, ele mandou para a gente, mandou para o fórum de CIT, que a gente faz, a instância que a gente faz parte, mandou a proposta de reajuste para 2025 e 2026. Mandou essa proposta ontem. Ele nunca traz. Mandou a proposta ontem e nós vamos apresentar hoje. O Léo vai, ele vai, Leonardo Murad, que é o nosso presidente, ele vai apresentar, vai explicar a apresentação, inclusive já está aí na tela. Léo, se você puder colocar em modo apresentação, porque ele está em modo Windows ainda. Tá, eu Ele estou vai fazer essa tentando, tá? apresentação. Oi? Ver como é que coloca aqui na apresentação. Tá. Ele vai fazer a apresentação e a explicação.
novamente, eu peço que todos desliguem os microfones. Conforme forem surgindo as dúvidas, né? Coloquem as dúvidas no chat. A Jéssica, que é a nossa diretora, ela vai controlar, ela vai anotar todas as perguntas, todas as dúvidas. No final da apresentação, o Léo vai esclarecer todas as dúvidas que tiverem no chat. Só as dúvidas que estiverem no chat. Vamos tentar ser bem objetivos nessa assembleia, porque é uma assembleia específica, ela é extraordinária e específica só para isso. No final da apresentação, as perguntas vão ser respondidas. Depois de respondidas, nós vamos passar para a votação. Né? A votação é sim ou não. Concordamos com essa tabela ou não concordamos com essa tabela. Tá? E a Assembleia está sendo gravada, vai ser gravada, vai ficar gravada. Depois eu vou ver se eu disponibilizo a Assembleia no YouTube, no nosso YouTube. E depois que terminar a votação, se não houver mais dúvida, a gente encerra. Gente, ainda tem gente com o microfone aberto. Tem alguém que está com o microfone aberto e está entrando o som e está atrapalhando. Léo, você estava falando por qual? Eu estou falando de um amigo meu, cara. Infelizmente é o Tá. único celular que está pegando aqui. Tá. É porque o seu microfone estava aberto, estava entrando algum som, eu acho. Não, estão entrando mensagens aqui para o celular dele. Tá. Só um momento, peraí. Léo, eu acho... Oi? Peraí, é um minutinho, cara. Peraí. Um minuto, já volto. Peraí. Não vibra, eu faço o quê? Eu vou falar para ela para hoje. Vamos lá? Vamos começar? Podemos começar, Léo. Vamos lá. Então, gente, como o Rodney já colocou, essa tabela oficial, proposta oficial do MGI para a nossa carreira de ciência e tecnologia, tá? Então, a gente começa falando de uma avaliação prévia que fizemos dentro do próprio fórum do CIT, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, ou se eu preciso mexer. Acho que não está andando a tabela com vocês, né? Peraí. Só um momento. Tenta colocar em apresentação, ver se vai. Não, está indo, só que está demorando muito para a internet não ir. Está certinho a apresentação, é isso mesmo. Enfim, o que nós achamos da proposta? Todos leram ou receberam, tá? E se quem não recebeu pode solicitar para a gente vai deixar à disposição. Primeiramente, informações básicas ausentes, né? Por exemplo, o que acontece com o aposentado que tem direito à paridade e integralidade, né? O nosso inativo. É uma coisa apenas dita sem estar no papel. E isso realmente coloca a gente numa posição ruim, né? Vale realmente o que está escrito. Nível médio, nitidamente prejudicado em alguns níveis. Olha, tem alguém com o microfone aberto. Você pode fechar, por gentileza? Nível médio, nitidamente prejudicado em alguns níveis, que a gente percebe que o aumento salarial não acompanha os índices percentuais, a gente vai mostrar que não acompanham todo o resto da tabela das pessoas. Eu não estou vendo. Falta de explicações sobre cálculos, por exemplo, como chegaram nos índices que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês,
como as pessoas, né, chegaram nesses índices entre níveis, né, para fornecer os valores entre níveis. Isso é uma coisa também muito ruim. E a gente considera que uma carreira com 20 níveis, cujos eles incluíram 5 níveis abaixo da onde a gente está. Então, nós temos 15 níveis hoje em dia para subir na carreira. A maioria de nós aqui entrou no júnior e vai subindo até chegar no último nível. Infelizmente, na verdade, eles, né, colocaram 5 níveis para baixo, e esses 5 níveis abaixo que eles colocaram é um valor relativamente baixo, que a gente crê que não seja um valor atrativo para as pessoas, né? A gente não crê que seja atrativo para os novos servidores que venham a compor aí a nossa força de trabalho, tá? A gente começa, então, falando de premissas. Algumas premissas que eu já coloquei aqui são 20 níveis, né? Antes eram 15 níveis, né? Divididos em 5 etapas, com 3 classes cada, e agora eles querem fazer 20 níveis com 4 classes cada, né? E isso realmente é bem deletério, devido ao que eu já coloquei, que torna a carreira pouco atraente. Mas, enfim, o que eles decidiram? O nível superior, a classe de entrada, vai ficar sempre com 1,16% de reajuste entre os padrões e 3,2% na classe. Tá? Então, padrão, você está lá, Júnior 1, Júnior 1 para o Júnior 2 é 1,16%. Agora, quando você você muda de classe, um pouco acima, né? Você vai para a classe intermediária, você recebe 3,2%. E aí você tem as duas classes intermediárias, 2,7% entre os padrões e 5,4% entre as classes. Era o que a gente chamava as classes que chamávamos antigamente das classes do pleno. Espera aí, gente, eu vou dar uma olhada nisso. Por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. Agora foi a premissa. Perfeito. Então, está aí o slide de premissa. E a classe final, né, do nível superior, que a gente chama de sêniors, 4,5% entre os padrões e 5,4% entre as classes. A proporção da retribuição de titulação entre os padrões e 5,4% entre as classes. Então, a proporção dos RTs sobre o valor básico e a gratificação do desempenho, RT aperfeiçoamento barra, né, sobre valor básico mais gratificação do desempenho, está aí o valor de 29,52%, RT de mestrado 37,63% e RT de doutorado 67%. Já no nível intermediário, a gente tem a classe de entrada de 1,5% entre os padrões, 3%, né, interclasses, nas intermediárias 2,3% e 4,5% nas classes, e na última classe 3,6% entre os padrões e 4,5% na classe, para introduzir um fator de aceleração da remuneração ao longo da estrutura de progressão. Talvez por isso pareça que em algumas classes pareça que o aumento realmente ele ficou abaixo do desejado. E a proporção das GQs sobre o valor básico e a gratificação do desempenho, GQ1, 21%, GQ2, 32,18% e GQ3, 49,31%. O nível auxiliar não teve reestruturação. Existem pouquíssimos hoje em dia servidores e não teve reestruturação, né? Então, em janeiro, eles vão receber 9% de forma linear em toda a tabela. Em abril, eles vão receber 5,45%. Com base nessas premissas, é que a gente chega aos valores percentuais em cada nível da nossa carreira do aumento que vai aparecer. Então, naturalmente, quem está em pontos mais altos da carreira acaba acumulando um pouco mais de percentual de aumento, justamente porque vai subindo um percentual para o outro, e quando você vai escalonando dentro da tabela, botando uma porcentagem
para poder subir dentro da tabela, de uma classe a outra, de um padrão para o outro, naturalmente a gente chega nesse processo de encontrar ali o quanto subiu em cada nível. Ou seja, no nível superior, intermediário, que eu quero dizer, não teve um aumento linear entre todas as linhas. Tá? E no nível auxiliar, sim, houve isso, 9% em 25, janeiro de 25, em abril de 26, a gente vai ter aí 5,45%. Vamos lá. Mais premissas. O importante agora. Inativos e aposentados permanecerão no topo com o reajuste salarial, apesar de não estar escrito na proposta, todos viram, isso foi dito em reunião. Então, assim, se você, obviamente, se aposenta naquele nível, que é o que acontece na grande maioria das vezes, você vai ter o seu salário reajustado para aquele nível, tá? No topo. Não tem nenhuma coisa, como tinha numa proposta anterior, de subir 2 níveis, isso não veio nessa proposta, porque a proposta salarial agora ficou melhor, teve maior valores aplicados e se equiparou até a Fiocruz. Com isso, não houve essa questão de subir 2 níveis salariais. O enquadramento, que acho que é uma dúvida de muita gente, eu vou colocar uma tabela aqui que vai ajudar a entender. Você vai ficar na permanência, ou seja, você continua no mesmo lugar onde você está, na correspondência do nível que você ficou. Ou seja, se você está, por exemplo, você é tecnologista sênior da primeira classe, no primeiro nível, tecnologista sênior, você vai ficar no que corresponde ao sênior primeiro nível. Tá? Então, não tem perda salarial. E, como eu já coloquei, nível auxiliar, sem alteração na estrutura da carreira. Então, olhando de perto como funcionaria, eu tentei fazer, eu até peço desculpa pelo Frankenstein que a gente monta, mas a gente pega um pouco da tabela que eles mandam para a gente, e como a nomenclatura deles, que eles utilizam, não é a mesma que a gente está acostumado no nosso contra-cheque, eu achei mais interessante fazer essa colagem aí da classe nível, do nível intermediário. Então, por exemplo, se você é do nível técnico, ou assistente 3, técnico 3, e você se encontra na classe R1, né, ou M1, ou R2, ou M2, ou R3, ou M3, naturalmente você vai agora estar na classe D1, D2 ou D3, tá? Seguindo exatamente aonde você estava. E para isso vai valer para todo o resto da tabela. Vocês percebam que na classe A, nenhum de vocês que está assistindo vai ser colocado, porque essa classe A são esses 5 níveis extras que vão entrar na tabela, tá? Essa é a proposta para 2025, vai entrar na tabela, e, na verdade, a gente não tem servidor ainda dentro desse nível A, tá? Já que são 20 níveis, eles colocaram 5 níveis para abaixo da tabela atual. Então, se você pertence a um nível, como eu coloquei, técnico 3 ou assistente 3, R1, você vai continuar agora como D1, vai ser a sua nova nomenclatura, tá? Obviamente, contando com esse aumento salarial. A mesma coisa acontece no nível superior. Do lado esquerdo, a gente tem os pesquisadores, né? Na qual, se você é o titular 1, você agora vai ser D1, se você é titular 2, você vai ser D2, se você for titular 3, você vai ser D3, e para baixo é a mesmíssima coisa. Lembra vocês só que no cargo de pesquisa existiam só 12 níveis, tá? Não eram 15, então ele agora vai ganhar mais níveis para baixo. E do lado direito, nós temos os tecnologistas e analistas, na qual você tem a mesma coisa. Se você é sênior H1, você vai estar no nível agora D1. Sênior H2, você vai estar no nível 2. Sênior H3, você vai estar no D3. Tudo bem? Então, é só seguir, né, a correlação do que está nessa tabelinha que eu tirei da nossa carreira atual, junto com a tabela proposta pelo governo, você vai saber aonde você vai ser enquadrado. Tabelas propostas, tá? Esse é o nível auxiliar,
é sempre de 2024. Então, a gente faz agora um comparativo de como ficam as tabelas nos próximos anos, nos próximos 2 anos. Tá? Então, a gente tem aqui o funcionário, servidor sem GQ, né? Então, eu peguei só um exemplo lá de cima, do topo. Tá? Então, se ele é um cara, um servidor que não tem GQ, ele está aí sublinhado em vermelho. Com a proposta de 9% de 2025, ele vai para esse salário que também está sublinhado em vermelho. A mesma coisa acontece na proposta de 2026, que está sublinhado em vermelho, e o mesmo ocorre aqui, se caso ele tenha GQ, você observa o valor em 2024, sublinhado em azul, você vai para 2025, esses 9% sublinhado em azul, e o mesmo ocorre na proposta de 2026, que é 5,45%, também sublinhada em azul. Chegando agora no nível intermediário, essa é a tabela atual, onde vocês se encontram, onde alguns de vocês se encontram. E como é que vai ficar agora, né? Percebam que eu não estou utilizando a tabela toda, estou pegando só a parte à direita aí, já o resumo, o cálculo feito, né? Para quem tem GQ ou sem GQ, ou as pessoas têm GQ 1, 2 e 3. Então, se você está no topo lá, a mesma questão. Você pode observar ali a coluna que você se encontra, naturalmente, eu só utilizei como forma de facilitar a visualização. Então, se você está nessa coluna sem GQ, nessa linha azul embaixo, você, em 2025, vai estar com esse salário, em janeiro de 2025, vai para esse salário, tá? Ou então, em 2026, né? Então, na verdade, em 2026, você vai para outro salário que está colocado aqui, tá? Então, para você saber aonde você vai estar nessa tabela, onde você estará o seu salário nessa tabela, você primeiro tem que saber aonde você está alocado atualmente na tabela e, em seguida, seguir a mesma linha de onde você está alocado, tá? E se você tem GQ1, GQ2 ou GQ3, e depois comparar com a proposta de 2025 ou com a proposta de 2026. Eu cruzei também uma linha roxa, vocês podem perceber uma linha roxa logo embaixo aí do técnico assistente 1. Isso significa para vocês não considerarem esses 5 níveis abaixo, porque, novamente, não tem ninguém aqui em início de carreira no momento. Quando a gente fala de nível superior, essa é a tabela, tá? Então, você tem nível superior, analista e tecnologista, tem que utilizar a mesma dinâmica, né? Então, você é um sênior 3, topo de tabela, você está lá, um doutorado, ganhando R$ 19.586,95. Na proposta de 2025, você vai estar ganhando, em janeiro, né, R$ 23.211,62, e na proposta de 2026, você estará recebendo R$ 24.263,04. É importante lembrar vocês que nessa tabela não entra o auxílio alimentação de R$ 1.000, então você tem que somar isso também, e não entra para quem tem direito a questão da insalubridade, que são 10% do valor básico, tá? Descrito aqui na tabela apresentada. Esse aqui é de pesquisador, naturalmente eu só coloco de pesquisador, apesar da tabela ser a mesma, eu coloco de pesquisador porque a distribuição é diferente, então a pessoa, para se encontrar na tabela e saber em que nível está, acho que facilita isso para ela, se não utilizaria simplesmente a outra tabela. Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então, assim, quem quiser, eu vou deixar disponível essa apresentação para vocês. E os reajustes, né? Porque estão nos perguntando qual o percentual de reajuste. O nível auxiliar eu já expliquei, que é um 9% linear, ou 5,45% em 2026. Então, em janeiro, tá? Essa vai ser a situação, né, de percentual de reajuste em comparação ao salário de 2024, então isso é importante. Então, assim, em comparação ao salário recebido hoje em 2024.
É disso que a gente, né, tem é importante entender isso. Então, assim, a gente tem aqui os reajustes, né, em cada classe. Isso quem calculou para nós foi o pessoal do Fórum, CIP, um colega Lucas, se não me engano, trabalha na Cátedra. Ele fez esse cálculo para nós e a gente encontra aí. Então, você observa o nível que você se encontra no momento, tá? O nível que você está no momento, e você vai ter uma ideia do percentual de aumento que você vai receber em 2025. E a mesma dinâmica a gente pode colocar para 2026, tá? Ou seja, é o nível que você se encontra atualmente, né? E para onde você iria, né, em 2026, tá? E o percentual recebido. Agora, percebam, em 2026, vou dar um exemplo aqui, o cara que tem GQ3, está no topo da carreira, ele não vai receber 20,4%. Isso aí é o que ele recebe em 2026, é o salário dele em 2026, é o aumento, é ajuste que ele recebeu em 2026, comparativamente a 2024, tá bom? Então, esse é o total, né, de reajuste que ele recebeu nesses 2 anos, tá? Nesse caso, seria 10,2%. O cara que está no GQ3, no último nível, né, no topo da tabela do nível intermediário. E a mesma dinâmica ocorre para o nível superior, tanto o pesquisador, tá, que chega no topo com o doutorado a 18,51%, e percebam que há questões interessantes, como quem está no topo, mas fez aperfeiçoamento, especialização, recebe, né, tem um reajuste médio de 30,40%, e essa é a distribuição de reajustes da tabela. Novamente, não adianta olhar para a parte laranja da tabela, porque a parte laranja da tabela seriam os níveis novos que não recebem, obviamente, reajuste e estão sendo acrescentados e só terão impacto nos próximos servidores. E aqui, analista e tecnologista, a mesma coisa, é só identificar aonde você se encontra hoje na carreira e poder descobrir, né, determinar qual foi o seu percentual de reajuste. Como eu havia explicado, não é um reajuste linear, né, para em toda a tabela. Isso aí varia muito com relação ao que se é colocado de interníveis, né, e respeitando naturalmente a tabela que já existia. Existia uma tabela antiga. Então, ele tem que me colocar aqui essas coisas novas que ele coloca, essa classe nova, né, esses 5 níveis novos que ele coloca aqui embaixo, de cor laranja. Ele vai aplicar aqui aqueles índices, mas, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que não haja perda salarial. Então, ele precisa fazer alguns reajustes, e acredito que seja por conta disso, apesar de não ter sido explicado, que a gente encontra esse reajuste um pouco maior para alguns, um pouco menor para outros. Tá? E aqui a gente tem a mesmíssima questão com o pesquisador em 2026, como seria o reajuste dele em 2026, e os tecnologistas, qual seria o reajuste dele também, né, o percentual de reajuste agregado, né, e aí você já tem o 2025 junto aí em 2026. Tá? Espero que vocês tenham entendido que, na verdade, esses 23,87% que aparece aí no Sênior 3, lá no doutorado, né, topo de carreira, ele aparece assim, não são 23% que ele recebeu de 2025 para 26. Na verdade, é o valor recebido em comparação com o valor atual de 2024. Pessoal, essa foi a apresentação, tá? A gente pode voltar agora, Rodney, se você quiser,
voltar e começar a colocar, pode colocar. Se as pessoas tiverem dúvidas, seria interessante que fosse colocado para a gente também, para a gente poder ver se consegue ajudar vocês nesse processo. É 10 para as 6, né? É, daqui a pouquinho. Toma seu iogurte pra gente ir. Léo, temos uma pergunta aqui. É, Fala. por que não ficou decidido bem um percentual de aumento para todos? Para todos? Para todos. Para Provavelmente deve ser todos, todos vamos os lá. níveis, né? É, tá. Bom, Intermediário e sim, eu posso superior. até dar duas explicações, né? Se a gente realmente... Ah, tá. Foi a Amanda que perguntou? Isso. Ah, tá. Tudo bem, vamos lá. É o seguinte, primeiramente, eu acho que o governo federal, de uma forma geral, fazendo uma conjuntura, acha mais interessante, a gente conversou isso na reunião da FINCA, fazer esse tipo de distribuição. Porque quando ele faz esse tipo de distribuição, ele tem menos resistência da parte da imprensa. Você imagina só, ano passado deu 9% de aumento para todo mundo. A imprensa caiu em cima dizendo que o servidor público, né, chamado de parasita no governo anterior, ele recebe 9% de aumento de uma vez só. É um aumento que não era pago ultimamente. Então, assim, existe uma chuva de críticas e aí você iria ver uma série de analistas econômicos de última hora, defensores de mercado financeiro, perturbando a gente nessa questão de não pode dar aumento. Quando você faz de forma separada, eu particularmente, né, falando como, acho até nem servidor, né, mas falando como ser humano, acho ruim, achava melhor a gente fazer um geral, linear, na verdade, mas ele faz isso, ele dilui, né? Então, você não vê a imprensa perturbando que é o policial civil, policial federal vai receber 40 mil no topo de carreira. Você não vê essa chateação, né? Enfim. Agora, com relação, e isso é uma das questões, tá? E outras, talvez, é que você pode privilegiar algumas carreiras, como os próprios policiais federais, que talvez tenham algum interesse político por parte do governo federal versus as outras carreiras. Bom, em relação a intermediário e nível superior, eu realmente não sei por que eles não privilegiaram de uma forma mais substancial o nível intermediário. E, naturalmente, o Fórum de CIT está questionando isso junto à ministra Esther Dweck, junto, que é a ministra do MGI, e junto à ministra de CIT, que é a ministra Luciana Santos. Tá? Salvo engano, a gente tem até mesmo contatos fortes do Fórum em Brasília, tá? Desde ontem, tentando acertar algumas distorções dessa tabela. Se me perguntarem, essa é a tabela definitiva? Olha, eu realmente espero que haja mudanças positivas, principalmente para o nível intermediário. Óbvio que se a gente conseguir furar o topo de todos os níveis, né, tanto o auxiliar, né, quanto o nível médio, né, intermediário, e o nível superior, seria excelente. Tá? Mas, em termos de prioridade, de priorização, eu creio ser realmente importante romper esse teto e ter melhor distribuição dentro do nível intermediário. Tá? Ela Outra pergunta. continuou. Qual a chance de acerto disso? Como assim acerto? Bom, vamos lá. Essa é uma proposta feita pelo MGI. Tá? Então, assim, se essa proposta nossa de agora, tá, for aceita, se essa nossa proposta de agora for aceita no grupo, aqui por essa Assembleia, esse aceite vai ser levado, vai ser juntado lá a outras propostas também, e outras assembleias, na verdade, resultados de assembleias de outras entidades CIT, e se for aceito, obviamente, como é a proposta do governo, será aceito. Agora, se você estiver perguntando sobre a proposta que o Fórum tem de melhorar a tabela do intermediário, aí sim eu teria assim, um ponto de interrogação, eu não poderia ajudar nesse momento
com com uma resposta mais satisfatória, porque isso é uma questão de negociação, e de repente com o fato da própria Fiocruz não ter aceitado, né, e a nossa carreira, né, essa proposta deles é a proposta da Fiocruz, também a Fiocruz negou, quem sabe com a Fiocruz tendo uma outra proposta também não se abra a possibilidade da gente tentar algo mais favorável, principalmente, novamente, ao nível intermediário. Outra pergunta da Fernanda, da Comprev, tem alguma contraproposta? Então, contraproposta nossa, no momento, não. Primeiro, a gente precisa colocar para todas as assembleias decidirem se a gente aceita ou não essa proposta. O que existe agora é uma pressão muito forte do governo federal, dizendo assim, ó, se não aceitar até quinta, se não aceitar até sexta-feira, vai ficar sem. Eles mandaram ontem uma carta para todas as assembleias e associações, e isso circulou a internet inteira, dizendo que terminaram todas as tratativas na sexta-feira passada, dia 16, e esperam encerrar essa semana toda a tratativa, todos os acertos de aumento salarial. Sendo muito sincero, esse tipo de prazo e esse tipo de jogo do governo não é necessariamente um prazo final. Mas, óbvio, que a gente está correndo forte com essa questão para impedir, né, que a gente perca o prazo, né, assim por dizer, mas que não vai chegar a perder esse prazo, porque ninguém ali, não é uma prova de Enem que estão fechando ali o portão. Tá? A gente tem condição a gente tem diálogo, tem conversa com as pessoas lá dentro, com o secretário executivo, né? Enfim, não acho que vai ser assim dessa forma, né? Aceitou muito bem, não aceitou, um abraço até ano que vem, tá? Mas acho realmente que a negociação tem ainda carvão para queimar, tá? Não significa, gente, uma coisa talvez, né, importante colocar, não significa que o resultado aqui da Assembleia vai ser decisório. É óbvio que ajuda. São 32 entidades, né? E nós somos uma dessas 32 entidades que vão relatar ao Fórum de Ciência e Tecnologia que aceitou ou não aceitou. Tá? E a partir daí a gente pode ver o que se desenha. Mas independente, agora mesmo que a gente está em assembleia, conversando, já teve assembleia da ASCOM, né, que é do CNPq ontem, já teve a assembleia das CAPES, que é da CAPES, amanhã vai ter a assembleia da ASCT, né, que é a Associação de Servidores da Ciência e Tecnologia lá do Ministério. Independente disso, o Fórum está trabalhando 24 horas por dia, junto com deputados, né, outros parlamentares também, junto com secretários executivos, com pessoas dentro do Ministério da Saúde, com secretários diretos dos ministros, né, caçando o ministro, justamente para tentar melhorar a tabela. Tá? Léo, tem uma pergunta da Liz. Ela gostaria de saber, em caso de recusa, haverá nova proposta? Poderiam aceitar o nível superior e recusar o nível intermediário? Não. A proposta é fechada. Se eles aceitarem, eles vão ter que. Não dá para aceitar, não dá para separar. Nível médio de nível intermediário. A carreira é uma só, né? Apesar das tabelas serem diferentes, não existe a possibilidade do nível superior aceitar e do nível médio não aceitar. Tá? Contraproposta, eu creio que a gente não vai fazer. Né? Contraproposta normalmente acontece quando você tem uma grande maioria de associações insatisfeitas com a proposta, e com base nisso, a gente monta uma contraproposta para poder receber de volta uma devolutiva. Nesse caso, eu acho que é mais alguns acertos que podem surgir daí, melhorando a tabela. Tá? Mas ainda não posso garantir nada, não posso prometer nada, até porque não depende só da gente. A Fernanda da Comprev. Se a proposta não for aceita por nós, qual o risco de não ter aumento? Pois é, né? Assim, novamente, se a proposta não for aceita por todo a CIT, risco, claro que vai ter.
né? Até porque se a gente apresentar uma contraproposta absurda, né? Aumentando muito, forçando muito a barra, passando É só muito, né? Estourando o teto demais, naturalmente corre o risco da gente ficar empacado, fecha o fiscal, fecha o orçamento e a gente fica sem a gente fica sem momento. Mas vejam bem, o fórum é muito experiente, né? Eles não vão permitir que a gente fique sem aumento, sem nenhum tipo de remuneração. Pronto, Jéssica. O Fórum CIT pode reivindicar readequação em relação ao assistente administrativo da Andréia? Vamos lá. Readequação principal. Tá todo mundo fazendo pergunta, cara. Readequação, na verdade, seria rever a tabela intermediária. Seria mais ou menos isso? Coloca aqui para a gente saber, porque fica Isso difícil. seria se os assistentes, né, administrativos podem reivindicar a readequação da relação. Pode. Não tem problema, né? Pode fazer sim, essa reivindicação. Isso chega diretamente, fala com a gente leva essa questão ao fórum. Já está sendo debatido, com certeza. Assim, é bom colocar alguma coisa. Manda aquela imagem. Manda isso, manda nessa questão. Eu acho que depois nessa questão a gente vê até o que tem que fazer aqui. Ele já deve estar mandando aqui no papel fazer. Manuel, se tiver alguma coisa nesse. Manuel, fecha, por favor. Obrigado. Então, enfim, no nível intermediário, a grande maioria dos militantes de sindicatos e de associações são de nível médio, então é um interesse direto dessas pessoas, né? Independente, eles defendem, eu acho até muito interessante, porque apesar de serem de nível médio, são os que mais defendem o progresso da ciência, são os que mais defendem o crescimento científico do país, a independência científica do país, né? E militam em torno de toda a comunidade trabalhadora, né? E tudo mais. Então, assim, se tiverem essa organização e quiserem isso e formalizar isso, a FINCA está aberta a levar isso à frente, sim. Apesar de... E coloco mais, né? A própria FINCA está cheia de aposentados e de funcionários nível intermediário. Então, naturalmente, é um interesse quase próprio, né, da FINCA, tá? Que é representar todos os servidores e, ao mesmo tempo, é claro que, tendo pessoas ali dentro que também são do nível intermediário, vão ter esse interesse também. Então, mas eu acho muito louvável, se quiserem fazer um documento, né, uma pessoa, duas pessoas, né, mandarem para a gente solicitando isso, a gente vai levar com o maior prazer esse debate para cima do fórum, sim. Qual o prazo para a apresentação da proposta? Pois é. Sexta-feira, era quinta-feira, virou sexta-feira agora. Então, até sexta-feira, a gente precisa dar uma resposta para eles. Nesse meio tempo, o fórum está trabalhando diretamente em Brasília, com ministros, né, com toda o pessoal ali do MCTI, do MGI, né, para poder melhorar essa proposta também. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas. Ninguém colocou mais nada no chat. Carlos Henrique, mas podemos solicitar que avaliem a questão de melhorar a questão de nível intermediário. Com certeza absoluta. Isso já está sendo feito. Porque a gente já identificou isso de primeira. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, a reunião começou 8 horas, acabou quase 11 horas da noite, uma reunião online, com todo o fórum, e essa foi uma das nossas avaliações. Assim, o nível médio saiu prejudicado. Assim, óbvio que há ganho, óbvio que houve aumento, mas, poxa, eu dou aumentos melhores, né, para o nível superior, né, e deixo o nível médio um pouco para trás. Eu sou obrigado a dizer que me parece que existe, sim, um movimento que vem do Ministério, né, que vem do próprio Ministério da Saúde,
desculpa, que vem do governo federal na atualidade, que ele é muito claro para a gente quando ele quer alijar um pouco os servidores de nível médio, né? É só você ver que os concursos públicos têm surgido com muitos cargos de nível superior e pouquíssimos cargos de nível médio, tá? E isso tem sido uma luta constante, tanto da FINCA quanto do Fórum CIP, né? A gente entende perfeitamente que ambos devem estar atrelados, né? Que não podem ser abandonados, de forma alguma. O Pedro, da Radiologia do HC2, queria saber a equivalência de nível das tabelas do nível intermediário. Equivalência, provavelmente com outras carreiras. Seria isso? Pedro, seria isso? Não. Tá, então vou precisar Tá, entender um pouco enquanto melhor. isso, o Luiz Fernando está perguntando, e a ministra do MCTI, Luciana Santos, tem se empenhado? Não, absolutamente. Absolutamente. Eu pedi apoio ao nosso diretor, todos estavam pedindo apoio aos diretores das suas unidades. Eu fui lá e a gente publicou isso, então a gente pediu apoio ao nosso diretor e fez essa publicação. Avisei a ministra, nossa ministra, Elise Trindade, que tínhamos, né, esse apoio e pedi também o apoio dela, via secretária direta dela, que nos apoiasse também nessa causa. Mas, infelizmente, a avaliação inteira do fórum é que a ministra Luciana Santos não está empenhada no processo negocial da carreira de ciência e tecnologia. É muito decepcionante da nossa parte. É que o pessoal acho que ainda não entendeu, né, qual será a posição de cada um na tabela. Essa é a dúvida do Pedro e Tá, de eu boa posso mostrar de parte. novo, Pedro. Posso mostrar de novo para você. Vou ver se eu compartilho aqui de novo e aí eu mostro para vocês. Não tento explicar de novo. Você entrou depois, não entendeu, mas eu vou apresentar de novo aqui, eu coloco para ti. Amanda Amanda está perguntando sobre a questão de qual a proposta para o nível intermediário. Isso eu não tenho como responder, tá? Porque assim, não existe uma contraproposta oficial. O que existe é uma tentativa de melhora justamente no nível intermediário que a gente avaliou ter sido prejudicado. A Liz colocou mais alguma coisa aqui, salvo engano. Eu vi, Liz. Então, vamos lá. Essa é uma questão que a gente precisa avaliar, tá? A gente discutiu isso esses dias, né? Hoje mesmo, na hora do almoço, a gente estava discutindo isso. Vamos fazer a assembleia, mas e se a tabela mudar? O que a gente entende é o seguinte, né? Se a tabela for aceita hoje, né, a gente vê isso, e ela mudar positivamente, naturalmente a gente já considera uma tabela aceita, porque assim, melhorou, né? Então não tem por que você fazer uma outra assembleia. Agora, se houver, né, uma mudança que prejudique algum nível ou superior, ou que prejudique mais ainda o nível médio, ou vá se prejudicar o nível auxiliar, a gente vai chamar outra assembleia a hora que for, né, o tempo que for, até mesmo, até sexta-feira a gente chama outra assembleia, caso a gente tenha essa resposta. Podemos fazer um documento aceitando a proposta com ressalva de que é apenas porque precisamos de composição salarial e estamos satisfeitos e no sentido desvalorizados? Podemos, sem problema. E, inclusive, deixo aberto para quem quiser redigir, pode redigir à vontade, manda para a gente, que a gente adapta, né, e manda como se fosse a fita, né? A gente está todo mundo junto nesse barco aqui. Eu acho que agora acabaram as perguntas, pessoal. Correto? Boa tarde. Boa tarde. Eu fiz uma pergunta e não fui contemplado com resposta. Eu Vamos posso lá, fazer qual? a pergunta ao vivo agora? Pode. Vamos lá, eu vou ler o que eu escrevi. Eu concordo que existe uma defasagem no nível intermediário, como já foi comentado, mas no nível superior, principalmente
nos últimos níveis da tabela, com as gratificações de titulação, a defasagem entre quem tem só especialização, quem tem mestrado, quem tem doutorado, a defasagem aumentou em relação à tabela de 2024. Isso. Inclusive, aumentou e ficou também diferente entre, por exemplo, quem tem mestrado e doutorado e quem tem mestrado e gratificação. Gratificação foi muito mais contemplada. Isso pode Exatamente. ser melhorado? Então, Marcos, vamos lá. Essa é uma segunda coisa que foi falado também. Porque, assim, não entendam mal, até porque Léo, silenciou o seu fone. Ficou mudo, ficou mudo. Carlos Henrique, o senhor levantou a mão, mas a gente não te ouve. Continua mudo. A resposta do Léo não veio. O Léo tá mudo. Só um minuto que eu Só um minuto, gente. tô tentando ver aqui. Oi, estão ouvindo? Agora voltou. Voltou, não, ativou o mudo aqui, algum estranho. Vamos lá, no INCA, essas coisas. Isso foi uma das questões discutidas também no fórum ontem. Porque assim, caramba, deu 30 e poucos por cento, somos uma entidade de ciência e tecnologia, ok? Então a gente subentende que pessoas, né, que estejam mais qualificadas vão produzir, né, ciência e tecnologia, acredita-se, de melhor valor, tá? Não é uma questão de você simplesmente diminuir pessoas que não têm mestrado, doutorado, especialização. Mas necessário ter essa questão, né, detalhada. E chamou a atenção você ter lá 30%, por exemplo, chegando a quem tem especialização no topo da tabela e 18% para quem tem doutorado no topo da tabela. Tá? É uma distorção que a gente também encontrou, né? Isso é uma coisa que também vai ser levada para o Ministério lá, né? Tá? É uma das questões que a gente encontrou lá. Última pergunta de nossa votação é do Luiz Fernando. Você pensa que o melhor cenário seria fechar a proposta após a Fiocruz? Pois é, isso aí é muito delicado, né? Porque, assim, o que acontece agora é um jogo de empurra. Eu até brinquei com uma colega falando que é a guerra da carne. Porque, na verdade, fica todo mundo aqui empurrando, fica todo mundo olhando uma tabela do outro. Para saber assim, o cara ganhou mais R$ 100 aqui, o topo dele está R$ 200 maior que o meu. Então, assim, fica complicado, até porque eu não sei qual vai ser os passos da Fiocruz, né? Para saber a contraproposta deles, né? Acho que até já vimos uma contraproposta na realidade, mas a gente talvez não tenha que ficar esperando a Fiocruz, não, né? A gente pode esperar um tempo a mais, claro, né? Até sexta-feira, e isso o fórum eu creio que vai fazer, né? Para ver as outras entidades como é que vão se comportar, porque com a proposta a mesa não foi só de CIP, teve o Instituto lá Nacional dos Primatas, teve o Evandro Chagas também. Vamos ver como eles vão se comportar em relação a essa proposta apresentada e a gente vai aguardando o prazo para poder dar a resposta correta. É porque eles saíram da carreira há muito tempo. Isso, cara. Saiu muito tempo da carreira. Muito tempo, eles não tinham nem que estar nessa reunião. Essa tabela, quando a gente fez lá atrás, a gente apresentou essa tabela, a gente não queria nem isso. O que a gente tentou em 2009, para que em 2010 a gente tentasse falar com a Dilma, era tentar trazer todos os penduricários e jogar no VB. Aí sim, a gente só conseguiu pegar uma parte de todas as gratificações, passar uma parte para o VB. Quanto à questão do que eles estão colocando, pelo menos em cima, que agora não dá mais para discutir, não tem como discutir, a situação eles amarraram de uma forma tão ruim, porque eu acho que isso é uma forma ruim, que não deixaram a gente discutir de forma alguma, jogaram e mandaram para dentro para entubar todos nós que somos da carreira.
Mas como a gente não tem uma discussão séria, eu Olha, acho que o que está apresentando, a gente vai ter que segurar isso aí. A única coisa que eu acho que o nível intermediário ficou muito abaixo do que a gente imaginava. Isso a gente pode tentar na reunião lá. Isso já passei para a Condicep e passar lá para o pessoal do fórum para que eles tentem discutir pelo menos a questão do nível intermediário e ver o que a gente vai fazer daí em diante, porque a situação para a gente, todos nós servidores, está muito ruim. E o que a gente pensava dentro da carreira não era isso. Com certeza não era isso. E eu sempre falei, gente, vamos lá, temos que discutir tentar essa reunião com o presidente, ele tem que entender o que a gente tem. Inclusive, a gente tem documentos, eu, a Dalva, eu não me lembro, mas temos todas as documentações, inclusive os ofícios que a gente encaminhou para ele e os acordos que foram feitos lá atrás. Nós deixamos isso tudo montado, tudo, eu, Paulinho, todo mundo ficou lá num sábado, preparando toda essa documentação para que no ano seguinte a gente encaminhar, só que não abriram para a gente hipótese alguma. Eu acho que nesse momento a gente não pode perder a oportunidade. Essa oportunidade não pode passar. A gente vai tentar, né? Eu acho que a gente tem que colocar um documento e a finca tem que colocar esse documento de que a gente, pelo menos, peça para que faça uma avaliação no nível intermediário, que é o que a gente quer fazer nesse momento, que é a única coisa que a gente pode tentar. Isso tentar, porque eu não acredito também que façam mais nada. Porque o prazo que estão dando aí é até dia 23 para apresentar e já para assinar esse documento. Eles não querem esperar mais nada. E a gente não pode perder essa oportunidade, porque não somos nós aqui, esse meia dúzia que está aqui, que vai deliberar o que todos os servidores da casa querem. E com qualquer coisa que vier para o servidor nesse momento, eles vão aceitar. A gente chama um movimento desse, chama para participar e nem todo mundo quer participar. E seria importante que todos estivessem aqui para entender o que a coisa está acontecendo, que é sério. E não é uma brincadeira, entendeu? Porque todo mundo, a maioria, está endividado, ninguém já aguenta mais. Porque não dá. A defasagem salarial, somente na carreira, na nossa reestruturação, está demais. É uma brincadeira que eles estão fazendo, eles não respeitam a ciência do país. Carlos, com licença. Não foi aberto para falas, foi aberto para perguntas no chat. Desculpa, essas regras foram faladas no início. Perguntas no chat. Porque senão, cada um vai dar a sua opinião, e aí essa assembleia ela vai durar muito tempo, e a gente não tem tempo. Eu, por exemplo, estou no plantão, né, parado, eu não estou trabalhando, meu colega está trabalhando, e eu tenho que voltar para o plantão. Então, assim, se a gente ficar... Tem um monte de gente que está no plantão, o Léo está no plantão... Não, meu querido, eu só estou passando aquilo que eu já passei por isso. Pode, só isso que eu eu falar. Entendo, ok. Porém, perguntas no chat, porque não dá tempo, infelizmente, no início eu falei, inclusive, sobre isso. Eu falei, vamos tentar ser o mais objetivos possível para poder ser rápido, porque tem um monte de gente no plantão. Só para citar aqui, o Léo está no plantão, Jéssica está no plantão, eu estou no plantão, tem várias pessoas, agora, Luiz Fernando está no plantão, que eu estou vendo. Não, tá bom, já encerrei, meu filho. Já encerrei. Carlinhos, obrigado. Obrigado pela tua... Podemos passar para a votação? É porque, assim, vamos agilizar. Podemos passar para a votação? Eu vou colocar a enquete aqui na tela e aí, assim, todo mundo vota, todo mundo dá a sua opinião. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Ou tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Tudo, qualquer coisa, quem quiser, manda via WhatsApp e a gente vai tentar responder todos. Roger, sim, faz o seguinte. WhatsApp, e-mail. Tá, vai ser como? Aceita, não aceita, aceita com ressalvas? A enquete que eu vou colocar aqui tá assim, tá escrito da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui para eu ver aqui. Tá escrito assim: proposta de reajuste para os anos 2025 e 2026. Eu concordo com a proposta apresentada pelo governo, sim ou não. É só responder sim ou não. Tá? E aí a gente vai pegar e vai imprimir isso.
enfim, A tá? primeira. Eu vou Aí iniciar depois aqui, você tem pode? da primeiro eixo 5 de 10, segundo eixo 9 de 10, terceiro eixo 5 de 10, quarto eixo 4 de 10 e o quinto eixo 4 de 10. Entendeu? Foi isso. Não entendi. Não entendi. Vamos lá, Roberto. Eu não entendi, desculpa. Eu estava lendo aqui, eu não entendi. Não, Vou não, começar vamos aqui lá. a Vamos começar. votação, tá? Bom, ela está aberta e aí é só fazer as votações. Lembrando que é eu concordo com a proposta, sim ou não. Mas pro Pode enviar a enquete de novo. Oi? Tem como enviar a enquete de novo? Parece que tem gente não vendo. Cara, o pessoal tá votando aqui. Tá aparecendo a votação para mim. Tá. Já 55 pessoas votaram, tem 75 online. Tá havendo alguma intermitência? Alguém sabe? Alguém pode dizer isso? Está havendo alguma intermitência? Para mim foi ok. Quê? Eu vi alguém falar que não está conseguindo votar porque não aparece. Tá aparecendo na minha tela Clica aqui. em mais. Vê se Oi? Na minha Apareceu tela na tela? deu para votar aqui. Você vê sim ou não. É, dá F5. não é para votar no chat, né? Porque tem muita gente Não, votando no não é no chat. chat. Eu votei lá. Raquel votou no chat. Marcos Vinícius também. O Pedro disse que sumiu na tela dele. Ó, a Lisiane Beatriz, tá ela falou aqui, olha, tem que votar e enviar. É porque eu não estou podendo. Até agora 61 pessoas votaram, que aparece para mim. Tem muita gente votando no chat. Pelo menos umas 8, 10 pessoas. Jéssica, dá uma avaliada aí para mim, por favor, tá? Meu não está aparecendo, por isso que eu votei no chat. Para mim, aqui aparecem 64 pessoas votaram. Onde está o símbolo da enquete, Leandro? Quem não está conseguindo, não está aparecendo, Vocês clicaram no celular? Eu sou do Inter. ó, a Bia falou para mim aqui que não apareceu para ela, mas ela botou, não apareceu o voto dela. Ela disse que não apareceu o voto dela. Atualiza a tela, vê se
atualizando a pergunta aparece? Sim, qual é? Olha, está indo aos poucos aqui. Eu estou vendo aqui, já está em 68 pessoas. Algumas pessoas votaram antes de você colocar a enquete na tela. É preciso subir um pouco aqui o chat e verificar o voto dessas pessoas. Teve gente votando sim, teve gente votando não. Sim. Sim. Eu médico, né? Algumas pessoas estão falando no chat que não está conseguindo encontrar para votar. Tá bom, até amanhã. Clica no mais, Tá se eu não bom. vou conseguir vir por aqui. Tá? Valeu, tchau, tchau. – 70 pessoas votaram. São 76, faltam 6 pessoas, gente. Ó, eu acabei de entrar e vi que apareceu para mim aqui. Ô, Rodney, Na hora desculpe que eu... abrir o áudio. Oi? Oi. Rodney, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É, Graziele, desculpa eu abrir o áudio. O meu caso não estava abrindo o chat, mas porque o meu Zoom não estava atualizado. Eu atualizei o aplicativo e aí apareceu para mim o chat. Pode ser o que esteja acontecendo com algumas pessoas, tá? Ah, tá. Tá bom, obrigado, Graziele. Beijo. Beijo. Gente, vocês ouviram? Atualiza o aplicativo para ver se a enquete aparece. Mas assim, pelo que aparece para mim aqui, tá faltando 3 pessoas votarem só. Você não pode falar quem são as pessoas e essas pessoas votarem no chat? Então, não tenho como, eu não consigo ver isso, porque aparece para mim assim, 71 de 73. E não aparece nome. Eu acho que é anônimo o negócio. Entendi. De qualquer forma, tá aparecendo para mim aqui da seguinte forma, tá? 56% sim, 44% não. Talvez, Rod, mais uma pessoa talvez a conseguiu pessoa votar. que não, de repente a pessoa se abstém, entendeu? A pessoa está com dúvida. Essa foi a primeira sensação que eu tive no primeiro momento, né? Uhum. Olha, só está faltando uma. Pelo que está aqui, só está faltando uma. A Regina escreveu aquela. Porque são 74 pessoas contando com o anfitrião da reunião, que sou eu. Eu não voto, né? Então, assim, os votantes são 73. 72 pessoas votaram. E continua 56% sim. Já tem 8 minutos de votação, 8 minutos e meio agora. Todo mundo votou. Todo mundo votou agora. Parece que entrou mais alguém nesse momento. O que vocês acham? A gente encerra em 10 minutos? Falta 1 minuto. Sim, para 10 minutos. Vamos. A gente encerra em 10 minutos? Sim. Tá. Rodney, todo mundo já votou? Podia encerrar. A pessoa que entrou agora, infelizmente. A Liana votou sim, Rodney, antes de sair. Uhum. O Marcos falou que tem mais algumas pessoas. Depois, como está gravando e o chat também vai ser gravado, está gravado, ele vai ser enviado por e-mail para a gente. Aí a gente confere as pessoas todas, tá?
depois. Tá, Jéssica? Tá. Quem entrou agora não participou da discussão que o Matheus falou, realmente. Ou não, né? É. De repente ela pode, porque teve um momento que a gente estava com 84 pessoas. De repente ela conseguiu ouvir, saiu, caiu, sei lá, e voltou agora e está voltando. Pessoal que está na dúvida Né? da Então, assim, tabela, por favor, entre em contato com a finca que a gente vai mandar para todo que a gente mundo. envia por e-mail. Isso. A gente vai enviar por Vou e-mail. encerrar, tá? 10 minutos. Vou encerrar agora. Posso fazer uma colocação? Sim. Como você disse que estava gravando tudo, numa próxima reunião que vocês vão participar com o fórum, vocês vão levar as colocações que nós fizemos aqui para que elas entrem na discussão? Sim. Sim? Sim. Então, Vamos. seria interessante que se levassem todas as colocações que foram feitas aqui, e eu gostaria de apresentar mais uma, que seria uma pergunta, no caso, e aí a colocação ficaria para se a resposta fosse não. Se vocês vão levar como alternativa aquela tabela dos 100 pontos que foi apresentada nas sugestões que a finca mostrou para a gente. Léo, tá ouvindo? Léo? Léo? Léo tá aí? Eu acho que Gente, Não eu estou tô compartilhando. Não estou Eu tô vendo ele aqui. compartilhando. Eu não Oi? estou vendo o Léo, não. Acho Eu que estou ele vendo o caiu. Léo aqui, não. Tá, o Peter está presente, Sim. que é o vice-presidente, Oi, que Marcos. também participa do fórum. Oi, Olha, o Marcos. Léo está presente. Tudo Oi? bem, Marcos? Beleza? Eu pedi para você escrever no chat aqui o que você pretendia, que eu fiz essa sugestão de levar para o fórum, porque o objetivo também é esse, a gente coletar as informações, o que vocês pretendem, para que a gente possa discutir, porque essa negociação não é da finca, né? É das carreiras de ciência e tecnologia. A finca tem Sim, assento, a sim. gente leva. Então é um conjunto de vontades, de desejos, tudo coadunando com a carreira. A carreira, a filosofia da carreira é o principal. As questões domésticas a gente trata aqui no INCA. Mas o que diz respeito à carreira é uma coisa mais geral. Então, eu acho válido o servidor do INCA, como é o único do Ministério da Saúde que está na carreira, acho que é Evandro Chagas também ainda, né? É a gente levar o que a gente acha que a gente tem, porque a maioria são de unidades de pesquisa, entendeu? O único que está na saúde no INCA, na carreira, é o INCA. E às vezes a gente leva o que a gente conhece, né? A diretoria, que a gente tem trabalhado esse tempo todo, como o Carlinhos falou aí, né? Todo esse histórico a gente acompanha, sabe disso mesmo. É uma luta pela valorização da carreira, não é só uma aprovação ou não de uma tabela ou de um reajuste, né? Aceita aí que é melhor isso do que nada, né? Felizmente eu não penso assim. Mas a gente sabe da dificuldade do servidor, sabe o que a gente amargou nesses 6 anos, né? Do inelegível e mais 2 anos do outro governo. E a gente sabe do problema. O problema é sério. O desgaste, a desvalorização do nosso conhecimento. Mas também não é de qualquer forma. Eu vi muita gente aqui no chat criticando, e eu sou um deles, eu faço coro a isso, criticando essa questão do nível intermediário. Entendeu? Só que você tem que entender as diretrizes do que foi construído. A gente está nessa luta desde dezembro de 2023. A gente fez uma reunião aqui na finca, em janeiro, foi fevereiro, para montar essa tabela, tudo calculado. Só para dar um esclarecimento geral. Estou só aproveitando a deixa aqui do Marcos, mas é Falei com esclarecimento todo, geral. todo o currículo, Agora, Marcos, se Rafa. você puder escrever ou quiser falar, o Léo já está presente, você fala e a gente leva. Como a gente tem vários pontos aqui anotados e gravados, e a gente com certeza vai ponderar sobre isso. Só que nesse momento crítico que a gente está vivendo, com essa data, né, limite, que não é bem assim como o Léo explicou, né? No final das contas, a gente tem lá seu jeito, né? Mas a gente não pode contar com isso, né? Se a data é dia 30, não sei quando, a gente tem que contar com isso. A gente vai se concentrar na apresentação da proposta para o MGI, que tá, o prazo está apertado. Não significa também que a gente vai ter que aceitar qualquer coisa. Como eu vi aqui, eu fiquei muito feliz, que eu pensei que ia dar 99% de sim. Felizmente, são 46% de não e 54% de sim.
Eu gostei desse resultado, viu? Entendeu? E é bom que mostra que a Ô, categoria Beto, não está Beto, assim tão aceitando qualquer coisa. Beto, a gente pode levar, sim, essa reivindicação como todas as outras, que nem o pessoal também tem a mesma intenção que a gente tem aqui de pedir uma avaliação. Isso não quer dizer, como você acabou de falar, que vai passar, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente aceita como está. Se puder ter se eles aceitarem alguma coisa, todos eles estão colocando lá que eles estão pedindo para que façam uma avaliação na questão do nível intermediário. Tá? Isso aí pode levar sem problema nenhum. A Não gente quer está dizer que eles levando vão isso. aceitar ou não. Marcos, você quer colocar logo? A gente está levando isso, mas só não sei se o Léo falou, eu não sei, mas só para vocês terem uma ideia do que tem acontecido, não é de agora, já tem uns 6 meses que tem essa discussão, um ano, se eu não me engano. O governo como um todo, né, o plano de governo, ele não está interessado mais no nível intermediário. A realidade é essa. Sendo claro, entendeu? A gente teve uma mesa que essa questão foi colocada assim, não foi uma mesa de negociação, não foi agora, não foi essa mesa de negociação salarial. Eu estava lá, a Bia e a ID, representando a finca, e a primeira coisa que o governo falou foi isso, que o secretário de trabalho, era o Feijó ou era, não lembro agora, e disse que não tem pretensão, não querem saber de nível intermediário. Quem foi nível intermediário continua, mas não se pretende mais fazer concurso para nível intermediário. Entendeu? E aí a gente questionou, colocamos a importância do nível intermediário para a carreira de CT, citamos as categorias, falamos aqui a questão técnico, enfermagem e tudo, e na hora eles sentiram a pressão, disseram, pô, há exceções, né? Há excepcionalidades que podemos considerar e vamos conversar. Mas essa não é a questão, é só um reflexo também de como pensa essa mentalidade administrativa desse governo. Foi lamentável a gente perceber isso por parte de um governo que se diz de esquerda, mas isso é outra luta. Mas é só para vocês verem que o cenário concorre para isso. Entendeu? Mas vamos lá, Marcos, senão eu vou ficar falando aqui. O que é que Ah, você. eu gosto de ouvir, mas quando eu falar, eu também gosto de ser ouvido. Tá Vamos certo. lá. Eu também sou histórico nesta luta, participei muito com o Carlinhos, que está aí, das nossas lutas, mas a questão básica é o seguinte: como está todo mundo reclamando que o intermediário está ruim, uma das formas de você lutar para melhorar o intermediário é também introduzir aquela tabela dos 100% nos pontos para todo mundo, porque ali você consegue melhorar o intermediário e consegue também aplacar um pouco daquela defasagem que está lá em cima para o nível superior também. Você melhora um pouco para todo mundo. É questão de você ter espaço para introduzir essa discussão na reunião. É preciso que vocês consigam chegar lá com a mente aberta para que todas as possibilidades possam ser introduzidas. Vocês têm que ter capacidade de negociação para que vocês consigam introduzir a possibilidade e eles entendam que o nível intermediário é tão importante quanto o nível superior. Porque o nível superior não trabalha sozinho, ele precisa dos outros. O hospital funciona muito bem se tiver um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o técnico de raio-x, se tiver o atendente lá na porta. Não adianta você priorizar uma categoria e desprezar as outras. As coisas precisam andar conjuntamente e paralelas. Tá bom. Ok? Ok, deixa eu só. Tá ótimo, Léo, daqui a gente. pouco eu passo para você rapidinho. Só falando, Marcos, isso tudo foi colocado, né? Ainda bem que a gente está pensando, né, no mesmo caminho. Isso tudo já foi colocado, isso tudo é debatido. Mas o governo foi muito severo, está sendo muito severo, inclusive na questão de transformar, que não era o interesse nosso, todas as carreiras federais em 20 níveis. Isso foi determinação, tipo assim, olha, isso aqui não se negocia. Foi desse jeito. Sentou na mesa, olha só, 20 níveis, não há negociação. Tipo assim, a gente sentiu até, né, acuado, né, uma postura autoritária. Mas foi isso. A gente falou, essa questão dos 100 pontos, eu confesso que eu vou ver, não sei se o Léo tem alguma coisa para falar. Mas o que a gente priorizou todo ano, no mês de janeiro, o fórum faz uma reunião. Se o Rodney quiser falar sobre isso, esse ano eu não fui. Uma reunião em alguma unidade, esse ano foi em São José dos Campos, lá no CETEM, né? Não lembro agora.
e para a gente discutir as diretrizes e qual vai ser o papel do fórum para valorizar a carreira, sobretudo o salário, que não é só o vencimento, né? O vencimento, claro, é a tabela e tudo, mas todas as diretrizes, porque cada um vai trazer para si o que precisa. Por exemplo, a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, que diz respeito ao pessoal da CNEM, entendeu? O Ministério da Saúde, cada um tem o seu eixo para tratar. Mas o que é comum para a gente lidar? O que é que a gente priorizou? As questões históricas do fórum, Carmen deve saber, incorporação da GDACT e o retorno, principalmente, que isso aqui foi uma promessa desde o governo Lula, se eu não me engano, está assinado e não foi cumprido, que é a incorporação da GDACT, a melhoria nos vencimentos no ponto de vista de você incorporar as gratificações, as GQs e RT, transformando essas GQs e RTs nos percentuais históricos da carreira, que era 18% para quem tem especialização, 50 e pouco para quem tem mestrado, 105 para quem tem doutorado. Porque você aumentou o vencimento, você valoriza o que é o objetivo da carreira, né, de ciência e tecnologia, que é você valorizar aquele percentual, aquele profissional qualificado que fez o mestrado, que fez o doutorado, e isso não perder como perdeu esse tempo todo que a gente ficou sem aumento, acredite ou não. Proporcionalmente, percentualmente, o nível superior foi mais prejudicado, se você considerar a proporção, porque os valores de mestrado, doutorado e especialização ficaram fixos, entendeu? Então, essa é a luta do fórum em transformar isso para pegar as diretrizes que embasaram, que justificaram a criação da carreira lá em 93. 96, 93, não lembro agora. 8.691, 93. Então, a luta do fórum é pela valorização do servidor da carreira de CT. A tabela é importante? É. Mas junto da tabela, muita filosofia tem envolvida ali de valorização do servidor. Não é uma luta fácil, esse governo tem mostrado muita dificuldade. O fórum fez um trabalho excelente, exaustivo, muito difícil, reuniões toda quarta-feira, de 8 da noite a 10, 10 e meia, para chegar a um consenso de como seria calculada a tabela. Aí chamamos um economista que também já participou, Paulinho, Carlinhos, não sei se você lembra, Paulinho da CNEM, foi que construiu a tabela, veio aqui no INCA, apresentou, não sei se vocês participaram, veio aqui, apresentou toda a nossa tabela, como seria construída, como não seria, o porquê o percentual ficou perfeito. Quando apresentou ao Ministério, o Ministério, no dia de apresentar, parecia que não sabia Ele nada. conta barata. Devolveu a gente uma tabela que parecia que não prestou atenção em nada. Quer dizer, aparentemente não houve um compromisso. A gente está nessa luta. Não é chegar lá e dizer, olha, eu quero isso. Não, não é assim, está muito difícil. Mas eu acho que a gente ainda tem alguma chance. Não vou, isso não é uma promessa, isso é só uma observação pessoal, né, nem da diretoria, que a gente vai ter uma chance aí com o fórum, tem muito poder, tem gente muito articulada, com conhecimento político, capilaridade lá em Brasília, a gente vai conseguir alguma coisa. Como o Léo falou, a gente aprovando essa e for uma melhor, perfeito. Mas do jeito que está, eu particularmente eu não gostei dessa tabela. Isso aqui é minha opinião, não Peter, entendeu? Mas a Mas questão é dos isso. A pontos, gente votou, eu vou parar porque senão eu vou falar demais. E tá aí o resultado. Léo, a desculpa. questão dos pontos também é uma questão histórica. É muito antiga a questão da incorporação desses pontos da gratificação no vencimento. O próprio Carlinhos deve lembrar da discussão que é muito antiga de que isso estava para acontecer. E está perdurando até hoje. Entendeu? Continua perdurando até hoje. Eu daria bye-bye para o INCA. Meu veneno Pois é. aí. Pessoal, olha só. Gente, eu tenho A que galera botou encerrar. uma coisa aqui importante. Só um momento, Rodinho. Pela questão dos aposentados também. Eu estou anotando algumas questões aqui importantes. Entendeu? Acho que Léo? Léo? Léo está mudo. tá. E assim, Oi. Léo, pode falar. Oi. Assim, fala para poder a gente encerrar, porque Não, tudo bem. Eu anotei essas coisas aí e tudo bem, tu bora encerrar. Tá? Aposentado, sem como eu pontos, falei, atividade tá? intermediária. Ok. Como eu avisei no início, a assembleia foi gravada, o chat está gravado,
A votação está gravada. Não sei, depois a gente vai deliberar e vai ver se a gente disponibiliza isso, né, no site da finca. E eu vou colocar o vídeo, esse vídeo que está gravado vai ser colocado no YouTube da finca, tá? Bom, então eu acho que a gente pode encerrar, tá? O pessoal pode sair. Não sei se vocês acham melhor eu derrubar, eu encerrar por aqui. O que você acha, então, Léo? Encerra por aí. Tá, eu vou encerrar por aqui, então. Boa tarde a todos. Obrigado pelas participações. Obrigado, hein? Boa tarde.